o que é que ela representa para a Madeira, para a autonomia? É uma humilhação na prática, para além de toda a carga de penalizações que recai e que traz para a vida dos madeirenses? Boa noite. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que esta carta de intenções não é o princípio desta história dramática que a Madeira está a viver. A carta de intenções é já uma consequência daquilo que foram os últimos 10 anos de governação do PSD e esse sim é a origem do problema. A origem do problema desta carta de intenções tem a ver com o despesismo significativo do governo regional. Eu quero lembrar, por exemplo, só para terem uma ideia, que no ano de 2000 a despesa corrente da região era 557 milhões e no ano de 2010 era 980 milhões de euros. Ou seja, estamos a falar do dobro em termos de despesa corrente. Mas não só para precisar e para lembrar que a dívida de 6,3 mil milhões de euros foi feita durante estes últimos 10 anos através de basicamente 4 coisas que são, posso eu considerar, os 4 cancros da despesa da região autónoma da Madeira e da dívida da região autónoma da Madeira. Através das parcerias público-privadas, nós ficamos com uma carga de 2 mil milhões de euros às costas, através dos encargos assumidos e não pagos, que foram 340 milhões de euros por ano durante os últimos 10 anos, ou seja, encargos que foram assumidos pelo Governo e não eram pagos e que foram, obviamente, depois gerando dívida. Foi, por outro lado, a dívida indireta e foi o setor público empresarial. Estas 4 coisas, o setor público empresarial que funcionou como veículo de endividamento, estas 4 coisas geraram uma dívida colossal que a região, infelizmente, não tem condições para pagar. Ora, esta carta é, quero lembrar, consequência de tudo isto. Mas esta carta não é, de facto, a humilhação. A humilhação ocorreu no verão, quando descobrimos que o PSD escondeu 1.600 milhões de euros de dívida oculta. E isso, de facto, foi a humilhação para os madeirenses. Esta prevaricação, chamamos assim, do PSD, do Governo Regional do PSD, de facto colocou a Madeira numa situação absolutamente difícil no plano nacional, mas também no plano internacional. E eu quero lembrar que a Carta de Intenções surge depois num relatório da Inspeção-Geral das Finanças, que diz, basicamente, no seu ponto 8.4, os aspectos relevantes sobre a evolução da dívida e do déficit, diz que esta situação da Madeira ocorreu, em termos gerais, este aumento ficou a dever-se a um conjunto de situações, e eles descrevem o conjunto de situações, e vou dizer só algumas. Inobservância dos princípios de estabilidade orçamental, não cumprimento do dever de informação relativamente aos encargos assumidos e não pagos, terá sido utilizado o recurso a formas de financiamento indireto como meios de contornar os limites de endividamento, acumulação de dívida ao longo de anos em virtude de se interpretar o regime de fixação de limites de endividamento direto da região de forma errada. Máquina administrativa pesada, quer a nível da administração direta, quer a nível da administração indireta. Incumprimento reiterado da regra de cabimento de compromisso a assumir na respectiva relação contabilística. Deficiente planeamento e programação de investimento e prestação de garantias. Desproporção na assunção de risco nas parcerias público-privadas e por aí adiante. Ou seja, muitas destas estão questões aqui estas razões... têm sido o cavalo de batalha, digamos, da oposição aqui na Madeira. O PS tem vindo a abordar estes temas e tem vindo a alertar que se não se acautelasse estas questões iríamos chegar à situação que estamos. E eu quero acabar dizendo o seguinte, a Carta de Intenções é do Governo Regional ao Governo da República. É o que está na Carta de Intenções. E eu quero ler só o primeiro parágrafo. Vem pelo presente o Governo Regional da Madeira, com esta Carta de Intenções, solicitar assistência financeira por parte do Governo da República. O Governo Regional da Madeira reconhece que a violação dos limites ao endividamento da região autónoma da Madeira, tal como estabelecido na Lei das Finanças das Regiões Autónomas, e a consequente deterioração da situação financeira da região autónoma da Madeira, impossibilita o pagamento dos compromissos de curto prazo. Não estamos a falar de uma imposição. Estamos a falar de um pedido de um Governo Regional que, perante a situação a que levou a região autónoma da Madeira, propôs esta Carta de Intenções com esta lista de sacrifícios que nós podemos depois conversar sobre eles. Daqui a bocadinho, quem escreveu esta Carta de Intenções foi o PS, não é? Quer dizer, esta Carta de Intenções está aqui assinada pelo Sr. Presidente do Governo. Sim, sim. E daqui a bocadinho, quem mandou esta Carta de Intenções com as medidas já foi o PS, ou o PLD, ou o CDS. A particularidade de negar a evidência como nega a autoria do PS no acordo de maio de 2008. Está a negar a evidência. O que eu estou a dizer é que dos 20 desta Carta, apenas 4 têm a ver com a Madeira. É intrigante que nenhuma outra região, como o caso da região autónoma dos Açores, não tenha que ter escrito uma Carta de Intenções, assinado uma Carta de Intenções, quase como compromisso de honra, para cumprir medidas que Vossa Excelência disse que já iam ter que ser feitas. Se já iam ter que ser feitas, tem que me explicar aos madeirenses, Sr. Deputado, só terminar, tem que explicar aos madeirenses por que razão é que foi obrigado o senhor, o que é que obrigou o Sr. Presidente do Governo já estão a mandar ao Sr. Presidente do Governo. Desafio o Sr. Deputado a ler. Mas aqui, vou-lhe chegar, eu não venho aqui falar de cor. Eu desafio as pessoas, estão nos sites, podem ir buscar como as medidas já estavam contempladas. Portanto, não tem a falar. Eu estou simplesmente a perguntar ao Sr. Deputado, daqui a bocadinho Vossa Excelência está a dizer que quem fez esta Carta de Intenções foi outro partido qualquer e não o seu Governo. Quem fez foi o seu Governo. Na sequência da irresponsabilidade que governou nos últimos 10 anos. Quando quiser, termina-se aqui essa foi a questão. Os despedimentos vão ser inevitáveis na função pública
esta situação que prevê esta carta de intenções de redução de cargos dirigentes, estes patamares no que toca ao funcionalismo público, isto vai representar, o que é que poderá representar em termos de futuro, em termos de estabilidade social aqui para a Madeira? Eu gostava de responder essa pergunta, começando pelo início e falando um bocadinho naquilo que foi a discussão entre o PSD e o CDS. Eu gostaria muito que o PSD e o CDS, menos importante do que se entenderem na origem da carta, era se entenderem de facto no plano de resgate. Porquê que eu digo isto? Porque, repara, o plano de resgate que foi apresentado, este plano que aqui está, com medidas da Troika, outras medidas sem ser da Troika, independentemente disso, o que é relevante é que os madeirenses não suportam este plano. O que eu acho que é preciso que as pessoas percebam é que este plano é um plano impossível para colocar e para atirar em cima dos madeirenses. Não é possível que este plano possa ser implementado sem colocar em causa a estabilidade da própria sociedade madeirense. Não acreditamos nisso e vou dar um exemplo porque que eu digo isto. Repare, que a austeridade nacional e o ajustamento que está a ser feito nas contas nacionais corresponde a 4,5% do PIB. O ajustamento, ou seja, o aumento da receita e a diminuição da despesa corresponde a 4,5% do PIB. O que está previsto fazer na Madeira com este plano, e ainda não conhecemos o plano final, mas pelo menos com esta carta de intenções, com estas medidas que estão aqui, o que está previsto é um aumento de 160 milhões de euros na receita e uma diminuição de 320 milhões de euros na despesa, que são os 2/3 da despesa. São 480 milhões. Retirar 480 milhões da economia é um descalabro para a Madeira, mas mais que corresponde a 10% do PIB. Ou seja, quando a oposição, e o PS em particular, têm vindo a dizer que isto é uma dupla austeridade, se reparar, estamos a falar de 4,5% do PIB, o ajustamento nacional, e aqui na Madeira este ajustamento são 10% do PIB. Ou seja, isto é absolutamente desproporcional. Qualquer português, qualquer cidadão da Madeira compreende que o madeirense que vive numa região ultraperiférica em meio do Atlântico não suporta o dobro da austeridade do que um continental. E o que este plano significa é exatamente isso. E nós não podemos aceitar este plano. O que está aqui em causa não é se é 2%, a 5%. O que está aqui em causa é a dimensão do plano e a intensidade do plano. Doutor, este plano é um plano irrealista, não é possível. E só para terminar, isto significa que os madeirenses são vítimas deste plano. Independentemente da humilhação ao PSD, a humilhação à Madeira, os madeirenses são neste momento as vítimas desse plano. E eu não quero esquecer aquilo que disse Alberto João Jardim sobre a dívida da Madeira, dizendo que era a abençoada dívida. Ora, a abençoada dívida tornou-se na maldita dívida, naturalmente. Mas portanto, isto é de facto algo que deve ser pensado. Sobre os 2%, só para responder à sua pergunta, sobre a questão dos funcionários públicos. Eu quero dizer que o Dr. Alberto João Jardim começou por dizer que não aumentava impostos e apresentou um plano com o aumento de impostos. Começou por dizer que não despedia pessoas e apresentou um plano com despedimento de pessoas. Não despede porque conta com a questão das reformas para poder resolver e cumprir estes patamares. Daniela, isso significa que 2% do 28 mil pessoas, que é o que tem a administração pública, significa 560 pessoas. Considera e acha que temos 500... anos... Não, no próximo ano. Isto é 2% por ano. Sim, mas em 3 anos em 3 anos são 1.700 pessoas. Acha que há 1.700 pessoas nos próximos 3 anos na administração pública para se reformar? É claro que não há. O PSD tem uma agenda oculta para despedir pessoas na administração pública. E isto, obviamente, é um drama significativo numa região como a Madeira. A Madeira é uma região que depende significativamente do setor público, como todos nós sabemos, à custa de um modelo errado, naturalmente, que o governo do PSD engendrou. Vou perguntar ao painel. Doutor, já lhe dou a palavra. É verdade que a Madeira pediu ajuda porque reconheceu que estava numa situação de dificuldade, mas o Estado tem, por via da Constituição, responsabilidades em relação à insularidade. O Governo da República, perante essa operação matemática que me acaba de fazer aqui, não está também a ser responsável por criar uma situação de ruptura numa região insular, ultraperiférica? Não há aqui também responsabilidades? Isso, o Governo da República pode ser assim tão indiferente a essa situação? Claro, essa é uma boa pergunta, Daniela, que tem que ser respondido pelo PSD e o CDS. Porque a questão é assim... Mas o PS tem uma opinião consistente. Eu dou a minha opinião, mas há uma questão que tem que ser respondida efetivamente, porque é, nós temos um governo regional do PSD que tem responsabilidades de negociar um plano decorrente da sua dívida colossal, da dívida da sua responsabilidade, e eu vou dizer que este governo que tem essa responsabilidade deve se mostrar um governo credível, um governo com boas ideias, um governo dinâmico, um governo que se respeite e que se faça respeitar. E eu quero lembrar que a 16 de dezembro deste ano, este governo, que tem de negociar uma dívida para impedir que os madeirenses sofram, fez uma portaria que diz que vai enterrar mais 20 milhões de euros na Marina do Gado Baixo. Mas isto é uma questão importante, Daniela, porque esta questão é a credibilidade que este governo não tem
para discutir um programa que possa salvaguardar os madeirenses de um descalabro. Eu vou dar um outro número que é muito importante. O último, porque eu vou dar a palavra aqui a Só o número da dívida da região para perceberem aquilo que eu disse sobre a impossibilidade deste plano. Este plano tem que ser todo refeito, senão nós não temos hipótese. Eu digo-lhe qual é. Não está feito ainda? Uma dívida. Não, mas aquilo que já está. Aquilo que já está. A carta de intenções que já estão em cima da mesa e o plano, a parte da receita está toda definida. Portanto, aí já podemos contar com isso. Os 6,3 mil milhões de euros que nós devemos já são mais, já são 6,5, depois se tiver as responsabilidades das PPP, se for as responsabilidades das PPP, chegam aos 8 mil milhões. Mas se tivermos isso em conta, se pagarmos isto a 30 anos, que não é o que aconteceu no Plano Nacional, a 30 anos, que não está definido que seja assim, nem sequer está definido o período, mas que seja a 30 anos, se for sem juros nenhuns, nós pagamos 216 milhões de euros. É um terço da nossa receita toda. Toda a nossa receita, sem juros, a 30 anos. Porque as pessoas dizem a 30 anos vai dar para pagar. Não dá para pagar, é um terço. Se juntarmos os juros, são 500 milhões de euros. Ora bem, eu pergunto, algum madeirense consegue equacionar que a Madeira, com as suas receitas, é capaz de pagar este plano? É claro que não. Eu preciso mudar a intensidade de ordem. Sr. Deputado, já me ferramos, porque... Não preciso rebater, só preciso fazer um ponto de ordem e até com alguma graça, porque eu acho que deve haver vários PSDs, não mas vários PSDs, porque esta carta foi enviada pelo PSD Madeira, pelo Governo Regional do PSD Madeira, que Vossa Excelência subscreve. Mas Vossa Excelência fez um discurso à volta desta carta, o Sr. Deputado fez um discurso à volta da carta, que diz que, na carta que mandaram de intenções, querem uma dívida de 40%. Mas agora diz que afinal vão negociar para 60%. Então a minha pergunta, mas porquê que puseram aqui 40%? Se a vossa intenção era negociar para 60%, porquê puseram aqui 40%? Mas tem mais, mas tem outro. Vossa Excelência também disse que achava... Vossa Excelência também disse... Mas Vossa Excelência também disse que afinal o IVA não era 22%, era para ser... Então porquê puseram aqui que era apenas... replicáveis em Portugal continental para menos um ponto percentual. Quer dizer, eu não percebo. Aquilo é uma esquizofrenia do PSD ou afinal há qualquer coisa. A progressividade da taxa. Senhor mas como é que estão a negociar a progressividade da taxa e mandam uma carta de intenções em que dizem que querem uma taxa de 22%? Isto é alguma lógica? Então eu quero uma progressividade da taxa e mando uma carta para o senhor dizer, olha, eu quero 22%. Como é que negocia depois isso? Isso foi um processo negocial que não está. Eu não sei. Eu gostaria... A minha questão, para terminar, a minha questão era exatamente isso. Será estado no dia 16 de janeiro. Também sabe o deputado Carlos Pereira, o próprio Estado português, neste momento, está a tentar negociar todos os acordos que foram feitos. Eu gostava muito só que me explicasse, ou que explicasse aos telespectadores lá em casa, por que razão é que, sendo certo que têm essas ideias brilhantes de minimizar o efeito junto dos contribuintes da Madeira e junto da população da Madeira, porque é que puseram uma carta com esta dimensão? O que é que esconde o PSD sobre isto? Porque senão não faz uma carta e assina uma carta que diz exatamente ao contrário do que pensa. Não faz sentido. Bom, o cenário do plano de austeridade, ou melhor, o cenário do plano da Carta de Intenções, porque não conhecemos o plano, é bom que a gente também fale sobre matérias confirmadas, nós não conhecemos, mas aquelas que estão em cima da mesa já são graves. O cenário é muito dramático. É dramático não só por causa da carga fiscal, mas sobretudo porque há aqui um ataque completo àquilo que é o mercado interno. E vou dar só um exemplo, só para terem uma ideia. Eu antes de vir para cá, recebi um telefonema de umas pessoas de Machico a alertar que o passe, e isto é uma coisa que interessa às pessoas, o passe social de Machico Funchal, passa para 136 euros. Só para terem uma ideia, uma família que tem um ordenado mínimo, ou um bocadinho acima do ordenado mínimo, 600 euros ou 700 euros, isto significa quase 25% do ordenado. Se tiver 2 passos sociais ou mais um filho a estudar, significa 390 euros. Ou seja, nós estamos a falar, de facto, de um plano que acaba completamente com a possibilidade do mercado interno, voltando à economia, do mercado interno poder ter um mínimo de esperança, ou seja, com o comércio, a restauração, poder ter um mínimo de dinâmica para poder sobreviver, porque as pessoas que antes utilizavam parte do seu dinheiro para consumir, mesmo que pouco, as pessoas têm menos rendimentos, mas as pessoas que ganham 1.000 euros, 1.500 euros, deixaram de poder fazê-lo. Não só por causa da questão dos transportes, mas também por causa do aumento do IVA. Por exemplo, uma conta muito fácil de fazer é um indivíduo com um filho que, com o aumento do IVA que está previsto para 22%, tem, no fim do ano, 1.700 euros a mais de despesa. Ora, tudo isto a somar, chega ao fim do mês e estas famílias médias, com ordenados médios, não conseguem viver da forma que viviam. Têm uma redução significativa daquilo que é o seu bem-estar. E não são de 10%, são pelo menos de 30% a 35%. E, portanto, por isso é que este plano que aqui está é, de facto, um rombo não só para o Estado social, para a forma como as famílias vivem hoje, mas é também um rombo para as empresas, porque obviamente não há nenhuma agenda económica prevista neste plano, como não há, aliás, no Plano Nacional. Não há também uma agenda económica no Plano Nacional, e
devia existir. E devia existir um plano. Devia existir uma agenda económica, uma falha gravíssima. Devia de haver uma agenda económica e na Madeira é mais grave ainda, porque, repare, enquanto a República tem capacidade de gerar receitas fora do próprio setor público, a Madeira é dependência. Na Madeira isto vai ser mais penoso. Isto é muito mais penoso. Rubina.